Muito boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos apresentando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meus amigos, no programa de hoje, nós queremos fazer uma reflexão sobre a história do homem conhecido como José do Egito, que foi vendido pelos irmãos como escravo, foi preso injustamente e, através de um dom, acabou alcançando o cargo de administrador de uma nação. Esta maravilhosa narrativa é encontrada no livro do Gênesis, capítulos 37 a 50, e vale a pena ser lido com calma e em detalhe. Contar ou ler detalhadamente a história de José não é possível nesse espaço aqui no rádio, mas por ser uma história conhecida, já transformada inclusive até em filme, nós vamos fazer apenas um resumo, uma reflexão. Mas gostaríamos que você não perdesse de vista a necessidade de se aprofundar um pouco mais na riqueza desse texto bíblico que, repetimos, está no livro do Gênesis, capítulos 37 a 50. Resumindo, José era o 11º filho de Jacó e se tornou o preferido de seu pai por ser o primeiro filho dele com Raquel, sua esposa. Com dedicação, José conquistava seu pai, porém com tanto destaque que despertou a antipatia de seus irmãos que se incomodavam com a atenção que ele recebia. Após ter sonhado que estava no campo amarrando feixes, e os feixes amarrados por seus irmãos se curvavam perante o seu, José contou essa visão aos irmãos, e isto passou a incomodá-los. Em outro sonho que teve, José contou aos seus familiares que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele, o que irritou não somente a seus irmãos, mas até seu pai, pois os sonhos de José davam a entender aos seus e transmitiam em si uma mensagem de que ele seria o mais importante na família, algo inadmissível para um filho caçula naquela época. Incomodados com estas histórias, os irmãos de José passaram a chamá-lo de sonhador e tramaram a sua morte. Mas, alertado por um dos irmãos, acabaram desistindo da ideia de matá-lo e resolveram vendê-lo a um mercador de escravos ismaelita, com quem cruzaram no caminho. É claro que ocultariam a verdade de seu pai. E para convencer o pai Jacó de que o filho havia desaparecido de outra forma, levaram a túnica de José manchada de sangue e falaram para o pai que ele havia sido morto por um animal. Triste pelo acontecimento, seu pai Jacó lamentou profundamente a perda do filho. José foi levado ao Egito e acabou sendo revendido. Ele foi vendido a uma pessoa chamada Potifar, que era oficial e capitão da guarda do rei. Novamente, com esforço e dedicação, José acabou se tornando administrador da casa e dos demais escravos de Potifar e aprendeu a falar a língua dos egípcios. E apesar de estar na graça de Potifar, o seu senhor, José passou a enfrentar problemas na casa porque a esposa do seu patrão desejava seduzi-lo. Além de inteligente, José era um homem forte e bonito. Mas como José não aceitava trair o patrão, essa mulher, diante da recusa de José, passou a acusá-lo de tentativa de abuso, o que fez com que José injustamente fosse preso. Enquanto esteve preso, José se relacionava com os demais detentos e fez fama de intérprete de sonhos ao mostrar o significado dos sonhos de 2 prisioneiros, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do Palácio Real, que estavam presos sob acusação de conspiração contra o rei. Em determinado momento da história, o faraó teve um sonho em que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas e permaneciam magras. Incomodado com o sonho, o faraó convocou todos os sacerdotes do Egito, porém nenhum deles soube interpretar o seu sonho.
O copeiro-chefe do Palácio Real lembrou-se das interpretações de José a respeito dos sonhos e falou sobre o prisioneiro que foi chamado diante do faraó. E José fez a interpretação do sonho dizendo que o sonho significava um período de 7 anos de fartura, seguido de um período de seca e miséria igualmente de 7 anos, pelo qual o Egito passaria. O faraó, satisfeito com a interpretação de José, dá a ele um anel de seu dedo e o nomeia governador do Egito. Com a amizade construída com os demais prisioneiros durante o período em que esteve na cadeia, José aprendeu bastante sobre a política do país. Isso, evidentemente, facilitava a sua governança. José ordena, então, a construção de celeiros para armazenar os alimentos produzidos nos 7 anos de fartura. E nos 7 anos seguintes de seca, José passa a vender os alimentos a valores altíssimos para o Alto Egito, conquistando assim riqueza suficiente para comprar quase que a totalidade do território do Alto Egito e entregar ao seu faraó um território muito maior ao final dos 14 anos. Durante a seca que atingia toda a região, Jacó, o pai de José, envia seus filhos para comprar mantimento no Egito. Ao chegarem ao Egito, encontram-se com José, mas não o reconhece. Porém, José os reconhece e os trata friamente, e especulando sobre suas origens, os acusa de serem espiões. Quando José tem certeza de que são seus irmãos, os mantém presos por 3 dias, liberando-os para levar comida aos seus familiares, sob a condição de que um deles permanecesse no Egito, enquanto os demais trariam o irmão mais novo como prova de que não eram espiões. José, porém, mandou entregar os mantimentos comprados por seus irmãos e, sem que eles soubessem, mandou também colocar o dinheiro deles de volta em seus pertences. Ao relatarem tudo o que havia acontecido a seu pai, temeram e, após muita discussão entre eles, resolveram voltar com Benjamim, o filho mais novo, para o Egito. Ao chegarem no Egito, encontraram José e se curvaram a ele, que os questionou sobre a saúde de seu pai. José, então, tomado pela emoção, ao ver Benjamim, o filho de sua mãe, se escondeu para chorar. José, porém, mandou plantar novamente dinheiro e bens nos pertences de seus irmãos. E quando eles tinham saído, mandou guardas atrás deles, questionando-os por que pagavam o bem com o mal. Porque na bagagem de um deles havia sido colocado uma taça de propriedade de José. No entanto, não mais resistindo, ao serem levados novamente à sua presença, José revelou-se, dizendo ser ele o irmão que havia sido vendido como escravo. A seus irmãos, pediu que avisassem a seu pai que ele estava vivo e bem-sucedido e queria vê-lo. Ao saber sobre José, seu pai ofereceu sacrifícios a Deus e foi ao Egito encontrá-lo. Ao se encontrarem, José chorou abraçado a seu pai, que sentia-se realizado por ter reencontrado o seu filho. Após o reencontro, José deu à sua família uma propriedade em uma das melhores localizações do Egito, e lá trabalharam e lá viveram. É claro, meus amigos, que nós resumimos muito a história de José para que fosse possível fazermos o seu entendimento nesse breve espaço de tempo. E ao terminar esse primeiro bloco de nosso programa, eu insisto mais uma vez que em algum momento apanhe a sua Bíblia e a partir do capítulo 37 de Gênesis se aprofunde e se delicie desse maravilhoso texto bíblico. Queridos ouvintes, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos.
você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos falando sobre a história de José do Egito. Na história de José e seus irmãos, infelizmente, fica evidente o lamentável fato de que desde os mais antigos tempos, a vida do homem, que poderia ser uma realidade feliz, muitos sonhos, muitos rumos podem ser alterados na vida das pessoas em função de um pecado que provoca um terrível mal, que é a inveja. Você tem sonhos, eu tenho sonhos, todos nós os temos. Casar-se, ter o casamento restaurado, constituir uma família feliz, livrar-se dos vícios, prosperar nos negócios, mas não consegue realizá-los por vários motivos, seja por falta de determinação, de oportunidade, mas pode ser também que poderá haver algo que tenta impedir a realização de seu sonho. E você precisará lutar contra esse fato, lutar contra o inimigo, que usa as pessoas ao redor para matar, roubar e destruir. Nosso adversário tenta de todas as formas acabar conosco. Nós precisamos ficar atentos e não permitir o avanço dessas investidas contra nossos sonhos, que no mundo de hoje não precisamos traduzir necessariamente como sendo apenas os irmãos invejosos, como aconteceu no caso de José. Hoje, a nossa falta de vontade, o nosso egoísmo, a falta de motivação, a falta de caridade, a falta de amor ao próximo podem estar no lugar da inveja dos irmãos de José. E são um forte inimigo que impede e atrapalham a realização de nossos sonhos. Meu amigo, Jesus veio para nos dar uma vida de verdade, ou seja, viver bem, saudáveis, felizes, realizados. E não é só vida, é a vida abundante de Deus, aquela que merece ser vivida por cada um de nós, sem preocupação, sem medo do futuro. Vida em Cristo é vida com abundância, isto é, somos muito bem supridos de tudo e até as sobras são muito grandes. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Essa citação está no livro de São João, capítulo 10, versículo 10. Aconteça o que acontecer, meu amigo, não desista do plano divino traçado para você. Não se revolte e nem perca o temor. Não perca a determinação para seguir os seus sonhos. Vejamos a história de José, escravo em terra estrangeira, longe de seus pais, mas mesmo naquela dura situação, não foi capaz de acabar com o desejo de ser grande, plantado em seu coração e que esperava conseguir realizar. Nós viemos a este mundo para estar por cima e não por baixo. Se você anda por baixo, se algo te abateu, se os seus negócios não vão bem, sua vida amorosa passa por tribulação, meu amigo, deixe os fatos ruins para trás. O que aconteceu, passou, passou. Sua vida é daqui para frente.
Nada de ficar olhando para o passado, e muito menos com amargura. Há um pensamento popular que diz o seguinte: o passado já ficou para trás, o futuro ainda não existe. Viva então intensamente o presente com o objetivo de construir o futuro dos seus sonhos. Na história de José, nós vemos um exemplo magnífico. Esse jovem nunca desistiu de seus sonhos e tampouco se revoltou contra Deus com tudo que foi problema que aconteceu em sua vida. Em vez de ficar perguntando: por que tudo isso, meu Deus? Por que é que eu estou sofrendo tanto? Ele ocupou o seu tempo acreditando no que seria capaz de realizar em seu plano de vida. Por isso, não perca tempo murmurando. Aconteça o que acontecer, corra atrás de seus sonhos e, sobretudo, continue confiando em Deus. O segredo mais importante que fazia com que José prosperasse onde quer que fosse era o fato de que o Senhor estava com ele, exemplo de fé e confiança em Deus. Outro fato a destacar, que serve de exemplo e de indicador para a nossa vida: José soube ser humilde, sabendo e reconhecendo que o dom de interpretar os sonhos e a sabedoria não eram dele, e sim uma dádiva que ele recebera de Deus. Não se lisonjeava disso. Usava um dom extraordinário que possuía com simplicidade e com humildade. Desta forma, assim como José enfrentou tantas adversidades, se elas acontecerem em sua vida, lembre-se de Deus está com você, apesar de todos os contratempos. Não importa, portanto, o que as pessoas vejam, pensem ou digam sobre você. O importante é estar com Jesus, ou seja, andar de acordo com a palavra, fazendo aquilo que ela vai lhe orientando. Perdoar, sair do vício, não ter medo, não temer a má notícia, só falar o que é útil, necessário e verdadeiro, e assim por diante. Com certeza, isto fará bem a você e aos outros. Não perca o seu tempo com coisas inúteis. Se quiser que a porta de entrada de um plano bom se abra para você. Lembra-se da passagem que Jesus cura o cego, em que os discípulos perdiam tempo em saber quem havia pecado? Jesus não demorou a dizer que ninguém havia pecado, nem seus pais e nem ele, e que o cego ainda permanecia daquele jeito porque ninguém havia feito a obra de Deus, a cura nele. José seguiu isso à risca e venceu. Você também vai triunfar. Tudo pode depender de seus sonhos, de seu projeto. Nós vimos na história a volta por cima que José deu quando o faraó o fez o segundo homem mais importante do Egito. Um ponto que chama a atenção é que isso não ocorreu de uma hora para outra. Entre o sonho e a sua primeira vitória, passaram-se mais de 13 anos. José tinha em torno de 17 anos quando sonhou, e só se iniciou a concretização da meta divina aos 30 anos. Paciência, persistência pode ser a palavra de ordem. Os propósitos de Deus para nós se cumprem, mas não existe passe de mágica para que isso ocorra, e requer um período de tempo para que se concretize. Não seja impaciente, siga firme e confiante, mantendo os seus olhos em Deus, no lugar onde Ele estiver, pois Deus é com você. Continue andando com Deus, paute sua vida na palavra e será próspero, bem-sucedido em tudo o que você fizer. O sucesso e o topo pode estar reservado para você. Tenha suas metas e planejamento de forma que você possa seguir em direção ao topo. Meu amigo, boa sorte nesta caminhada. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo divulgado no site www.artigonal.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência.
bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói.